Eu puxo a cadeira do jantar para você sentar, porque eu quero você do meu lado, sempre. Olha só, gente, já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher. E como eu falei há pouco, a Marisa hoje, que é a nossa teacher, trouxe dicas imprescindíveis para você que tem necessidade de montar o seu currículo em inglês, né? Isso mesmo. Eu trouxe alguns termos, pelo menos para as pessoas ficarem familiarizadas, né? O que significa cada parte do currículo. Porque a informação a pessoa cria, mas o modelo é sempre o mesmo. Tá. Então, é importante saber, né? Primeira coisa, como se falar currículo em inglês, né? Nós falamos CV. CV. Pode ser curriculum. Curriculum. Ou pode ser resume. Curriculum seria o inglês britânico, é aquele inglês mais usado na Europa, e resume seria o americano, ok? Então, se alguém pedir um resume, não é um resumo de nada, seria o seu currículo. Contar o resumo da tua história, da tua vida. A da novela, não, né? Né? Não, o resume seria currículo em inglês americano, curriculum. Então, se alguém pedir isso em inglês, já sabe. Primeiro, lá no topo do currículo, você vai colocar suas informações pessoais. Contact information, conforme a gente está vendo aí, você sempre vê na tela, né? Contact information. Primeiro, name, seu nome completo, address, e-mail, phone number. Essas informações são básicas, em todos os lugares é a mesma coisa, né? Então, começa o currículo com essas informações. Em seguida, education. Tudo que você estudou, se graduou, pós-graduação, master degree, o que fez, coloca nessa parte do currículo. Então, sempre abre o currículo com isso, com o que você estudou, seu background ou education. Okay? Em seguida, o principal, work experience, sua experiência com o trabalho, de quando a quando você trabalhou, qual cargo você exerceu, detalha lá tudo direitinho, né? Lógico que aqui a gente não consegue explicar todos os detalhes, mas, né, para ter uma ideia de como montar. Em seguida, key skills or qualifications. Fala inglês fluente, fala espanhol, tem algum curso diferenciado? Coloca nessa etapa do currículo. Ok? Interests. É muito comum, num currículo em inglês, as pessoas colocarem do que elas gostam de fazer fora do trabalho. Se ela se dedica a algum trabalho voluntário, ela participa de alguma ONG, ela gosta de pescar, gosta de ajudar alguma coisa, é importante colocar nessa parte do currículo também. Hoje em dia é comum, né? É interessante também porque mostra que a pessoa tem lá sua vida social, sua participação na sociedade também, né? Muito bom. O que mais a gente tem aí? References, contatos de referências para que o empregador possa ligar, né, possa conferir, e isso tudo em inglês, né? Algumas empresas multinacionais pedem um tal de cover letter, né? Cover letter seria uma carta de apresentação. Você fala tudo que tem no seu currículo, só que em parágrafo. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa, eu tenho experiência com isso, eu serei útil por causa disso, em forma de parágrafo, como se fosse uma carta endereçada a alguém, e fazer uma página anterior ao currículo. Esse seria o cover letter. Ok? Então, essas são as dicas de hoje. Espero que tenha ajudado. É claro que o meio disso tudo, vocês vão precisar de um profissional para ajudar, né? Tem a Marisa, pode contar com a Marisa também, pode viu, contar gente? Comigo. Como que fala, o cargo que a pessoa fez, as principais atividades, né? Bom demais. Olha só, parece bobagem, mas não, né, doutora? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm a necessidade de ter pelo menos a noção básica, né, do inglês. É verdade. Hoje é um requisito indispensável. Eu lembro que na minha época era datilografia, eu sou velhinha, né? Ah, é nada. É que a coisa evoluiu muito rápido. É verdade. Mas hoje você tem que ter um inglês, então tudo evolui, graças a Deus por isso. É verdade. Né? Claro, claro. É que as redes sociais, né, essa coisa da internet, a internet ela aproximou, não tem mais nada longe, né? É verdade. Não tem mais nada impossível que não esteja ao alcance de alguém. Então a internet ela tem esse poder, automaticamente se acaba tendo também mais obrigações, né? Como, por exemplo, aprender um idioma universal aí. Hoje, até um estagiário precisa entregar seu currículo em inglês, né? Então, realmente o mercado está muito exigente com isso, é importante para todo mundo, então a informação é útil. Te pergunto uma coisa, para quem está assistindo e fala assim, não consigo de jeito nenhum, já tentei, não me identifiquei com o inglês, não sei, minha língua trava. Se fizer um bom trabalho, um bom profissional acompanhando, a pessoa aprende?
Sim, com certeza. É que cada pessoa aprende de um jeito, né? Às vezes a pessoa entra numa escola, eles trabalham com um método que talvez não seja o ideal para essa pessoa, né? Eu costumo comparar muito com dieta, né? Às vezes a pessoa faz uma dieta que não consegue acompanhar até o final, mas vai fazer uma academia que aquilo vai ajudar muito mais. Então são métodos diferentes. A pessoa precisa entender o que é, achar um profissional que vai levar ela para o caminho certo para aprender, né? O ideal seria que ela achasse um profissional que fizesse uma análise de necessidades, saber qual a dificuldade real. É vergonha de falar na frente dos outros? É pouco tempo para estudar? Qual seria a dificuldade maior? Depois dessa análise, aí sim é determinado um método. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, claro. Criança, qual que é a melhor idade para você colocar uma criança no inglês? Todas as idades são interessantes, porque a criança absorve muita informação, principalmente do vocabulário. Né? Na minha opinião, eu acho que 11, 12 anos é uma idade ideal, porque ele já tem mais noção de gramática, ele já tem mais interesse, né? Já tem aquela já consegue entender uma música, entender o que está falando. E a criança, lógico, ela vai desenvolver outro lado, ela vai ter muito mais informação de vocabulário e tudo. Na minha opinião, 11, 12 anos é uma idade boa. Uma idade boa, Obrigada. né, para assimilar. Olha, e obrigada, Marisa, mais uma vez, viu? Obrigada, Fernanda. E uma coisa que a Marisa falou aqui, interessante, que acho que tem a ver com o nosso próximo assunto, é que às vezes a pessoa fica com trauma, né? E a querida Natália Marques, que está aqui hoje, que é psicóloga, vai conversar com a gente exatamente sobre esses traumas. Até na hora de aprender um idioma, né, Marisa? É isso que eu ia falar, relacionamento abusivo. Às vezes, alguns casais vão estudar juntos, né? E a pessoa, pela sua intimidade, um fica, né? Você não sabe nada, está falando errado, né? Então, o que é natural, às vezes, para um casal, a gente percebe que é um relacionamento abusivo, né? Que engraçado, né, gente? E muita gente vive isso e não percebe. Eu não conseguiria jamais ficar ao lado de uma pessoa que me colocasse para baixo, que me fizesse mal. Mas muita gente não consegue identificar isso. Então, eu vou repetir aqui para vocês. A Natália Marques é psicóloga, especialista no trato de relacionamentos abusivos. E ela abre grupos de discussão com mulheres que buscam se curar das feridas deixadas também por relações passadas. Antes da gente, eu diria, esmiuçar todo esse assunto, queria pedir para que você começasse contando para quem está em casa quais são esses tipos de relacionamentos abusivos e como é que a pessoa pode se identificar com ele. Então, né, os relacionamentos abusivos, eles são muitos, e tem muitos sinais dentro da relação. Né? Existe aquele relacionamento abusivo em que existe uma agressão física mesmo. Nesses casos, às vezes, precisa até procurar por apoio legal, né? Delegacia, tudo isso porque chegam a agressões muito graves. Dentro de relações, existem agressões físicas gravíssimas e recorrentes. Muitas vezes a pessoa sofre uma agressão e não denuncia, são agressões diárias. Toda vez a pessoa explode e agride, e existem esses tipos de relacionamento com agressão física. Mas, além desses, existem também as agressões psicológicas, que são muito mais sutis. A gente não consegue ver, né? Muitas vezes, a agressão física, alguém vê, percebe. A agressão psicológica, às vezes, o casal, o parceiro, faz na frente das outras pessoas, mas, às vezes, é só quando está só os dois. Muitas vezes, na frente de outras pessoas, ele até pode tratar muito bem. E isso é que é uma questão complicada. A pessoa que comete abusos, nem sempre ela parece, é sempre ignorante com a outra pessoa, é sempre grosseira. Não. Na frente dos outros, ela pode tratar essa pessoa muito bem. E o relacionamento abusivo, ele não é o tempo todo abusivo. Porque se uma pessoa te tratasse mal constantemente, provavelmente ninguém estaria nessa relação. Existem o que a gente chama de períodos de lua de mel, né? Que existe esse abuso, essa agressão, tanto física como psicológica, sexual, e também, só que depois existe a reconciliação, um período em que fica tudo bem, que a pessoa te trata muito bem, e depois se repete essa agressão de novo. E isso é que muitas vezes faz com que a pessoa permaneça na relação. Então, são xingamentos, humilhações, pontuações que busquem diminuir a sua autoestima. E, principalmente, que faça você se sentir inseguro dentro daquela relação.
Então, você sente que pode perder aquela pessoa a todo momento, né? Que ela vai te deixar, que se ela te deixar, ninguém mais vai te amar, que você é difícil de ser amada, que você é uma pessoa difícil de se É conviver. engraçado, né, Natália, como as pessoas acabam revertendo a situação, né? Já já a gente vai perguntar para a doutora também, até se existe alguma coisa legal quando se é diagnosticado realmente que a pessoa tem esse tipo de relacionamento abusivo, né? Eu falo assim, da pessoa que abusa da outra, a gente vai entender até legalmente. Queria te perguntar, você falou de relacionamentos entre marido e mulher, mas isso, como você comentou comigo agora há pouco, ele pode acontecer em diversos âmbitos, né? Isso, ele pode acontecer, esse relacionamento tóxico, que a gente chama, pode acontecer em relações profissionais também. Por exemplo, um chefe que te humilha na frente das outras pessoas, ou mesmo sozinho, que não te respeita, que te diminui, que prejudica a sua autoestima. Nas relações de amizade, um amigo que também não te respeita, não permite que você fale, se comunique, te humilha na frente das outras pessoas. Uma relação entre pai e mãe, que te controle, que te rebaixe. Todas essas relações, elas podem ser tóxicas. Em todos os âmbitos da sua vida, não só no relacionamento amoroso, afetivo. Com certeza, isso aí vai para o resto da vida. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, é muito rápido, mas a gente já volta conversando aqui com a Natália sobre esse assunto aí de relacionamentos abusivos. Bate lá, volta cá.